Capítulo 515.1 O importante é que eu te amo. Um conteúdo patrocinado. Os transcendentes eram conhecidos por suas constituições fortes no continente Cia, possuindo força, velocidade, poder de explosão e resistência muito superior à dos humanos comuns. Com isso dito, havia classificações mais refinadas dentro dos transcendentes, onde cada transcendente tinha seus próprios pontos fortes e fracos. Isso foi determinado por vários fatores, como o campo de especialização e, em particular, a linhagem. As diferenças que poderiam ser provocadas pela linhagem de alguém eram enormes. A linhagem gigante de Kirk concedeu-lhe força suprema que lhe permitiu derrubar multidões de inimigos. A linhagem do dragão de Wilhelmina se destacava em todos os atributos físicos, e isso a tornava um inimigo terrível para enfrentar em um confronto individual. Em comparação, Stuart e Charlotte eram muito mais lamentáveis. Stuart era o faz-tudo com quem todos lutavam para se juntar. Suas habilidades relacionadas aos olhos eram um trunfo para missões de campo, especialmente para fins de reconhecimento e detecção. No entanto, quando se tratava de brigas físicas, ele estava fadado a apanhar na maioria das vezes. Foi o mesmo para Charlotte também. Infelizmente, sua resiliência física foi enfraquecida pelo debuff de sua linhagem High F, e foi por isso que seus ancestrais pesquisaram equipamentos poderosos, como a Golden Soul, para compensar suas fraquezas. Infelizmente para ela, a Golden Soul não podia ser empregada para batalhas na cama. Ao amanhecer, o comboio Diamond Riviere acordou com a primeira neve do inverno. Sentindo-se revigorados após uma noite de descanso, eles terminaram rapidamente seus preparativos antes de retomar a jornada. Na sala de jantar, Roel e Charlotte tomavam café juntos. Desafiando as convenções gastronômicas, os dois não estavam formalmente sentados frente a frente como deveriam. Em vez disso, Charlotte estava sentada no colo de Roel com a cabeça encostada no peito dele enquanto este a alimentava lentamente. Era quase como se tivessem voltado há meio mês atrás, quando Charlotte ainda estava gravemente doente. O que era diferente do habitual era a ausência de sua habitual conversa cordial provocada por sua intimidade. O rosto de Charlotte estava vermelho de vergonha e ela não dizia uma palavra. Talvez por consideração à senhora envergonhada, não havia mais ninguém além deles na sala de jantar. Até Grace, que resolutamente ficava com Charlotte na maioria das circunstâncias, pediu licença para ficar de guarda do lado de fora. Para deixar claro, não é que os dois estivessem aproveitando o curto espaço de tempo antes de voltarem para a cidade do Rosa para tentar uma nova jogada. Em vez disso, as circunstâncias os coagiram a isso. Conteúdo patrocinado, Charlotte não conseguia se levantar sozinha. Por mais poderosa que fosse a linhagem dos elfos superiores, não era perfeita. Uma de suas principais fraquezas era a fragilidade física. A Golden Soul poderia compensar até certo ponto com sua capacidade de se defender de ataques externos, mas não poderia protegê-la de ataques internos, o que passou a ser o problema aqui. No início da manhã, Charlotte mal conseguia se levantar da cama como se não tivesse dormido o suficiente. Foi uma grande luta para ela se sentar, mas momentos depois ela começou a segurar o abdômen com o rosto corado furiosamente. Está muito pesado aqui, Charlotte expressou envergonhada como ela estava se sentindo. Essa tentação inesperada acendeu uma chama na mente de Roel, e seu coração começou a bater mais rápido. Infelizmente, esse foi apenas o começo dos problemas de Charlotte. Certamente haveria consequências depois das longas horas que passaram juntos na noite anterior. Em particular, a cintura e as pernas de Charlotte doíam tanto que ela não conseguia andar. Isso deixou Roel sem escolha a não ser retomar seu trabalho de zelador em tempo integral após um hiato de meio mês. Os dois tomaram um banho juntos, mas vendo que a condição de Charlotte ainda não havia melhorado, ele a ergueu em um carrinho de princesa e a levou para a sala de jantar. Essa também foi a causa do constrangimento de Charlotte. Era óbvio demais o que havia acontecido entre Roel e ela quando os dois pularam o jantar e se trancaram no quarto. Ela ainda poderia manter uma cara de pôquer se tivesse saído graciosamente da sala, mas ser incapaz de andar. Isso era simplesmente muito embaraçoso para ela. Roel olhou para a mulher de cabelos ruivos em seus braços, que se recusava a erguer a cabeça desde que se acomodaram na sala de jantar, e não pôde deixar de achar a situação um tanto divertida. Grace e os outros já foram embora. Você não deve se incomodar muito com isso, realmente não é nada demais. Você não estava nem um pouco tímido ontem à noite.
Conteúdo patrocinado. Roel beliscou levemente a bochecha de Charlotte enquanto a lembrava sorridente de sua diligência na noite passada. Isso só deixou Charlotte mais envergonhada. Ela virou a cabeça, recusando a sobremesa que ele estava entregando em sua boca. Eu estava apenas testando a bênção de Lord Peitra. É por isso que eu sim, estou falando sério aqui. Por que mais eu me esforçaria ontem à noite? Charlotte martelou o peito de Roel com um beicinho infeliz. Suas palavras trouxeram Roel de volta a um estado de espírito solene. Ele havia notado pelo comportamento de Charlotte até agora que ela não tinha um forte desejo de prazer físico. Suas atividades sempre foram estimuladas pela intensidade de seus sentimentos um pelo outro ou pelo desejo de ter um filho. A luxúria nunca foi um fator motivador para ela. Considerando que eles estavam em uma idade em que havia uma sobrecarga de hormônios, o impulso de Charlotte era tão baixo que Roel se perguntou se era por falta de técnica. No entanto, ele logo percebeu que o culpado poderia ser sua linhagem de High F mais uma vez. Os elfos superiores tendiam a ser mais controlados, possivelmente porque havia uma menor necessidade de reprodução devido à sua vida útil mais longa. Quem sabe? A combinação de sua infertilidade e baixo desejo de se reproduzir pode ter sido apenas a razão pela qual os Igelves foram extintos em primeiro lugar. Tudo bem, eu estava errado. Eu não deveria ter provocado você. Senhorita Charlotte, você poderia fazer a gentileza de abrir a boca agora? Tendo refletido sobre as coisas, Roel mudou de atitude e começou a convencê-la gentilmente a comer. O rosto de Charlotte permaneceu vermelho, mas ela não insistiu no assunto. Assim, os dois continuaram pacificamente seu café da manhã. As duas estavam acostumadas a coordenar uma com a outra para esta sessão de alimentação, tendo acumulado um mês de experiência até então, mas mesmo assim, havia momentos em que um deslize em seus movimentos resultava em migalhas de pão ou manteiga nos lábios de Charlotte. Charlotte não se incomodou em ignorá-los, optando por esperar pacientemente que Roel os liberasse em seu nome, como sempre fazia. No entanto, Roel olhou silenciosamente para a comida grudada em seus lábios antes de se inclinar abruptamente para beijá-la. Conteúdo patrocinado. Querido? Milímetros. É doce. Roel murmurou para si mesmo. Os olhos de Charlotte se arregalaram de espanto e seus lábios começaram a tremer. De querido, como você pôde? Não é a nossa primeira vez nos beijando de qualquer maneira. Mas isso é comida que eu estava comendo. Eu não me importo. As respostas curtas de Roel só aumentaram ainda mais o constrangimento de Charlotte, e ela naturalmente baixou a cabeça como resultado. Demorou um pouco antes que ela finalmente formulasse um argumento contra ele. Você não pode fazer isso na frente de estranhos. Caso contrário, as pessoas podem pensar que você está em uma posição inferior à minha. Posição? Isso não importa para mim, Roel respondeu casualmente. Ele entendeu onde Charlotte estava vindo embora. A existência de habilidades transcendentes no continente Cia significava que as mulheres não eram necessariamente mais fracas que os homens. Graças a isso, o desequilíbrio de gênero aqui era muito menos pronunciado em comparação com a época medieval no mundo anterior de Roel. Dito isto, a escola de pensamento dominante no continente Cia era que os homens eram os chefes de suas respectivas famílias, enquanto as mulheres assumiam papéis de apoio. Apoie-nos no romance hospedado. Conteúdo patrocinado. Considerando o cenário cultural, os pequenos gestos de Roel indicavam um alto nível de respeito e carinho por Charlotte, motivo pelo qual esta estava feliz com isso. Ainda assim, ela estava preocupada que ele pudesse ser ridicularizado por isso, especialmente porque ela era de nascimento superior ao dele. Roel entendia essas preocupações, mas achava uma tarefa árdua se conformar às normas sociais. Não era como se houvesse muitas pessoas no mundo que ousassem zombar dele de qualquer maneira. Ainda assim, Charlotte ainda estava muito preocupada com isso. Mas é importante, ela insistiu. Por mais importante que seja, não quero viver minha vida baseado no que os outros esperam de mim. Eu quero estar perto das pessoas que eu gosto. Quero poder me afastar quando não gostar de uma pessoa. Acho que ter liberdade de escolha é mais importante do que observar as normas sociais. Eu entendo de onde você vem, mas... Ou você não gosta quando eu ajo dessa maneira? Se for esse o caso, não farei mais isso. Não, claro que não. Eu só estou preocupado que os outros o desprezem por isso, querida. Eu ficaria muito chateada se isso acontecesse. Charlotte esclareceu sua posição com alguma dificuldade.
Roel considerou o ponto de vista dela antes de finalmente concordar com a cabeça. Tudo bem. Vou me segurar na frente de estranhos. Querida, você está concordando com isso? MMHM. Não suporto ver você chateado. Roel apertou os braços e puxou Charlotte para mais perto dele. As duas se entreolharam, e Charlotte revelou um leve sorriso. A atmosfera entre eles lentamente se adoçou enquanto a afeição um pelo outro transbordava. Conteúdo patrocinado. Capítulo 515.2. O importante é que eu te amo. 2. Conteúdo patrocinado. Aproveitando a oportunidade, Roel levantou uma questão com a qual já se preocupava há muito tempo. Charlotte, há algo que eu gostaria de falar com você. O que é, querida? Não devemos testar sua gravidez desta vez? A sugestão abrupta confundiu Charlotte, então Roel lentamente explicou seu raciocínio para ela. Era perfeitamente normal que um casal afetuoso desejasse a cristalização de seu amor, mas deveria ser um processo natural, e não cheio de estresse e ansiedade. Enquanto Charlotte seria capaz de obter o resultado imediatamente testando-o com ferramentas mágicas, a decepção e o estresse que sentia sempre que suas expectativas diminuíam pesavam sobre ela e afetavam seu humor. A longo prazo, pode até afetar seu estado de espírito. A infertilidade era uma fraqueza dos elfos superiores, era algo que não podia ser evitado. Concentrar-se demais nas próprias fraquezas só faria com que a pessoa se encurralasse emocionalmente. Na verdade, Roel sentiu que a autoestima de Charlotte já havia sido abalada por causa disso. Isso era algo que ele nunca teria imaginado acontecendo com ela. Conteúdo patrocinado. Charlotte sempre se comportou com confiança e graça, independentemente da situação, mas essa questão estava claramente pesando sobre ela. Ele não achava certo que ela se machucasse por ter um filho, e foi por isso que ele escolheu abordar o assunto. Você é a pessoa que eu amo. Se tivermos um filho, você será a razão de eu amar nosso filho. É por isso que não quero que você se sinta sobrecarregado com isso. Nosso filho deve ser o produto de nossos sentimentos mútuos e não o objetivo. Querido, tocada por essas palavras, os olhos de Charlotte lentamente se avermelharam. Ela abaixou a cabeça por um longo tempo antes de finalmente assentir com um rouco MMHM. O coração de Roel finalmente se acalmou. Demorou um pouco até que Charlotte finalmente recuperasse a compostura. Ela sentiu como se uma carga tivesse sido tirada de seu coração, e isso a deixou com um humor muito melhor. Com isso resolvido, os dois naturalmente começaram a focar sua atenção um no outro mais uma vez. Foi só quando uma Grace sorridente entrou na sala com uma pilha de documentos na mão que eles finalmente se controlaram um pouco. As empregadas geralmente eram diplomáticas o suficiente para manter distância para não interromper a atmosfera amorosa de Roel e Charlotte, mas às vezes o trabalho tinha que ter precedência. Conteúdo patrocinado. Jovem senhorita Lord Roel, acabamos de receber alguns relatórios das linhas de frente e documentos que precisam ser tratados com urgência, Grace disse com uma reverência. Roel e Charlotte só poderiam terminar seu flerte ali e começar a trabalhar. Em uma sala de estudo impregnada de uma fragrância revigorante, Roel sentou-se em frente a uma mesa de escritório e começou a folhear os relatórios compilados nas linhas de frente. Não muito longe, Charlotte começou a lidar com os documentos administrativos de Rosa com a ajuda de Grace. Meio mês se passou desde a luta com Flodindef. Os dois haviam se recuperado consideravelmente graças ao trabalho árduo da equipe médica de Sorofias, mas isso também significava que eles não podiam mais se esquivar de suas responsabilidades. Charlotte tinha uma pilha inteira de documentos importantes que precisava limpar o mais rápido possível, enquanto Roel recebia uma compilação de informações sobre os acontecimentos na fronteira leste. Este súbito ataque de trabalho interrompeu a doce atmosfera de mel entre eles, mas os dois não tinham queixas. Eles levavam seu trabalho extremamente a sério, pois fazia muito tempo desde que entraram em contato com o mundo exterior. Quando eles deixaram Rosa City com a intenção de atrair Flodindef para fora, eles sabiam que a luta seria tão perigosa que não poderiam perder sua atenção em nenhum outro lugar. Assim, eles confiaram seu trabalho nas mãos de outros. Após a batalha, eles estavam tão ocupados tentando se recuperar que dificilmente estavam com vontade de trabalhar. Pesquise o romance hospedado pelo original. Conteúdo patrocinado. Devido a isso, eles ficaram fora do circuito por quase um mês inteiro. Agora que eles finalmente estavam voltando para Rosa City,
Era hora de eles se atualizarem sobre os assuntos recentes. Não demorou muito para que alguns detalhes chamassem a atenção de Roell. O assunto que mais preocupava Roell era a linha de defesa da fronteira leste. Ele era altamente sensível às notícias sobre isso, já que Carter havia sido nomeado comandante-chefe da teocracia na fronteira oriental após o desaparecimento de Tark Stronghold. Em resumo, a fronteira oriental permaneceu relativamente pacífica nos últimos 2 meses. Ainda houve confrontos ocasionais com os Deivantes, mas a intensidade geral das batalhas foi muito menor em comparação com vários meses atrás. Naturalmente, isso não ocorreu porque os desviantes atingiram repentinamente o Nirvana e se tornaram pacifistas, mas a mudança no clima. Para civilizações centradas na agricultura, era melhor travar batalhas depois do outono e antes da primavera para não afetar as colheitas do ano seguinte, ou então a fome poderia estourar. Tal regra não se aplicava aos derivados, pois eles não dependiam da agricultura para se alimentar, e era questionável se eles poderiam ser considerados uma civilização. Isso levantou a questão: quando os desviantes belicosos estão mais ansiosos para lutar? A resposta foi surpreendentemente simples. Eles lutavam sempre que se sentiam confortáveis, seguindo completamente seu fluxo de consciência. Desnecessário dizer que o inverno não era um período particularmente confortável para lutar. Conteúdo patrocinado. A queda da temperatura era uma coisa, mas a comida também era um grande problema. A dificuldade crescente de reunir alimentos tornou difícil para os desviantes manter a segurança alimentar. Também era muito mais difícil sitiar as imponentes muralhas da fortaleza da humanidade em meio à neve do inverno. De fato, a menor intensidade das batalhas no inverno foi uma ocorrência comum ao longo da história. Roell deu um suspiro de alívio ao confirmar que a fronteira leste estava segura antes de passar para os outros documentos. Ele logo se deparou com um relatório de Rosa sobre seus esforços para expurgar a Convocação dos Santos. A Convocação dos Santos ajudou Flodin-Def em seu ataque contra Roell e Charlotte. Enquanto Roell conseguiu derrubar Flodin-Def, a Convocação dos Santos ainda permaneceu à solta. Naturalmente, Rosa não tinha intenção de deixar as coisas escaparem assim. O exército de reforço liderado por Andrew falhou em desempenhar um papel crucial na batalha contra Flodin-Def, pois eles estavam simplesmente posicionados muito longe. Para compensar seu erro, eles dedicaram seus esforços a perseguir os cultistas do mal e recentemente fizeram algum progresso. De acordo com o relatório, os soldados de Rosa descobriram vestígios dos cultistas do mal da Convocação dos Santos em um país menor no sul, e eles estavam preparando um ataque contra eles. A notícia despertou a expectativa de Roell. A Convocação dos Santos era um tumor venenoso que havia sobrevivido por muito tempo. Mesmo que fosse impossível eliminá-los completamente em uma única operação, ainda seria ótimo se eles pudessem desferir um golpe severo. Isso pode ser considerado uma das melhores notícias que Roell recebeu nos últimos anos. Esse pensamento durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por outra informação. Conteúdo patrocinado. Capítulo 516.1. Você está indo bem? Conteúdo patrocinado. Roell Ascart nunca havia sido carregado em sua vida antes. Quando criança, ele de repente se viu colocado na posição precária de um antagonista, forçando-o a ganhar a confiança dos alvos de captura feminina e revitalizar sua casa nobre. Mal depois de resolver esses problemas, ele de repente se viu alvo de cultistas malignos por causa de sua linhagem. Era como se ele estivesse pulando de um pesadelo para o outro. Metade dos cultistas malignos do continente Cia estavam de olho nele. A maioria era de alevinos que não podiam violar a proteção da igreja da deusa de Gênesis e da casa Ascart, mas os restantes, especialmente os adoradores do Salvador e a Convocação dos Santos, representavam uma enorme ameaça. Costumava-se dizer que aqueles que sobreviveram por muito tempo se tornaram velhas raposas astutas. Tendo lutado de igual para igual com a humanidade por mais de 1000 anos, os dois cultos malignos praticamente esgotaram todos os seus meios antidetecção, tornando quase impossível encontrar qualquer vestígio deles. Mais importante, poucas pessoas se incomodaram em procurá-los. Os despertadores anteriores da linhagem Kingmaker, seja R.O. Ascart ou Vinstor Ascart, eram predominantemente jogadores solo não afiliados a quaisquer poderes. Eles sempre lutaram sozinhos contra os inimigos da casa Ascart, mas Roell não achou que fosse uma medida sábia. Determinado a fazer as coisas de maneira diferente,
ele arrastou os Checlides e os Sorofias para o mesmo barco que ele. Ele tinha Lilian no Austin Empire para ficar de olho nele, e o Night Kingdom era favorável a ele. Até o diretor Antônio do País dos Acadêmicos também estava do lado dele. Conteúdo patrocinado. Dito isto, não era como se esses relacionamentos tivessem aparecido convenientemente do nada. Ele havia passado por muitas situações perigosas para forjar essas alianças, e era animador ver que elas estavam dando certo. Ele ficou tão feliz ao saber que a cruzada de Rosa contra a convocação dos Santos estava dando frutos que ele estava pronto para estourar um champanhe para comemorar a ocasião. É esta sensação de ter uma vitória entregue no meu colo? No entanto, a próxima informação com a qual ele se deparou acabou sendo ainda mais explosiva, tanto que ele não ousou acreditar em sua autenticidade. Após a convocação dos Santos, o coletor também deixou escapar o rabo. A inteligência veio do diretor Antônio, ou para ser mais exato, da equipe de operações especiais que ele fundou para caçar os adoradores do Salvador após o ataque dos caídos a Lilian. Depois de meio ano de esforço, eles finalmente fizeram um grande avanço. O relatório mencionou que a equipe de operações especiais havia contratado alguém suspeito de ser o coletor na região norte do Império Austin. Eles tentaram prender o suspeito, mas este era muito mais poderoso do que eles esperavam, obrigando-os a recuar. Este foi um resultado bastante estranho, considerando o quão difícil foi para eles encontrar o coletor em primeiro lugar. Ainda assim, a maneira como as coisas aconteceram no relatório pareceu convincente para Roel, especialmente considerando os meios do coletor. Conteúdo patrocinado. Após o encontro com o coletor, a equipe de operações especiais continuou seguindo-o enquanto enviava relatórios para a cadeia de comando. Ao receber a notícia, o diretor Antônio rapidamente reuniu uma equipe e se dirigiu para a região montanhosa do norte do Austin Empire, onde o coletor foi visto pela última vez. Os dois lados ainda não haviam se enfrentado, mas apenas notícias sobre o paradeiro do coletor foram suficientes para estimular a empolgação de Roel. Afinal, o coletor era a maior ameaça à Casa Ascart. A força do coletor era de se temer, mas o que era ainda mais assustador do que isso era seu profundo conhecimento da Casa Ascart. Ele foi capaz de interferir no Inner Sanctum de Roel, um lugar intangível que estava fora do alcance do próprio Roel. Por esse motivo, Roel relutou em entrar em um confronto direto com o colecionador, apesar de ter feito avanços significativos como transcendente desde então. Foi um grande alívio para ele saber que Antônio estava fazendo o trabalho em seu lugar. Para ser franco, ele inicialmente não tinha muita esperança nas cruzadas contra a convocação dos Santos e os Caídos, e os enormes avanços que foram feitos foram realmente uma surpresa agradável para ele. Mesmo assim, seu humor logo se tornou sombrio quando ele considerou possibilidades alternativas. Roel não estava muito preocupado com a convocação dos Santos. Ele havia se cruzado com eles em várias ocasiões e podia sentir vagamente que o culto estava em declínio. Havia várias razões por trás disso. Por um lado, a deusa-mãe ignorou totalmente a convocação dos Santos e recusou-se a conceder-lhes quaisquer bênçãos, o que contrastava fortemente com seu fervoroso interesse por Roel. A convocação dos Santos estava ciente disso, mas não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Eles só podiam mirar nos enviados dela, as 6 calamidades. Conteúdo patrocinado. Do ponto de vista da filosofia da organização, a convocação dos Santos também provavelmente estava em seu ponto mais baixo de todos os tempos. Seu culto alertou sobre a chegada iminente do Apocalipse e declarou que retornar ao abraço da deusa-mãe era a única maneira de alcançar a imortalidade. Tais ensinamentos não ganhariam muita força durante uma era pacífica, e o continente Cia estava relativamente estável há séculos. Isso resultou na perda lenta de energia ao longo do tempo. Além disso, os que foram enviados para lidar com a convocação dos Santos desta vez foram as elites de Rosa. Os soldados rosaianos foram equipados com Jewel Magic que restringiu os poderes derivados das 6 calamidades até certo ponto, concedendo-lhes assim uma vantagem nesta luta. A partir dessa perspectiva, não parecia haver muito com o que se preocupar, a menos que a convocação dos Santos decidisse liberar um ovo das 6 calamidades em busca da destruição mutuamente assegurada. Essa era uma possibilidade reconhecidamente aterrorizante, mas Roel não achava que fosse uma jogada realista. O que havia de diferente nas 6 calamidades da era atual em comparação com as anteriores era que elas estavam atualmente em sua fase mais ativa.
Mesmo Caldorard, um dos mais fortes despertadores da linhagem Kingmaker que dedicou sua vida a conter as 6 calamidades, teve seu selo quebrado por Floindef. As chances eram improváveis de que a convocação dos santos tivesse meios mais fortes que lhes permitissem controlar as 6 calamidades. Em primeiro lugar, eles ousariam continuar exercendo seu controle sobre as 6 calamidades? Conteúdo patrocinado. A atividade intensificada das 6 calamidades pode ser vista como a vontade da deusa-mãe. Como um culto que adorava a deusa-mãe, a convocação dos santos realmente continuaria aprisionando seus enviados. Desnecessário dizer que não havia como eles fazerem algo tão blasfemo. Depois de pensar bem, Roel voltou sua atenção para o coletor. Ao contrário da deusa-mãe, o Salvador não estava à toa. Ele tinha muitos falens sob seu controle, apesar de ainda estar dormindo, o mais notável sendo o rei mago Priestley Maxwell, que perpetrou a tragédia de Leinster 400 anos atrás. Este romance está disponível no Hosted Novel. Quando foi demonstrado que mesmo alguém com a força de Priestley era suscetível à corrupção do Salvador, tornou-se difícil avaliar com precisão o quão poderosos eram os adoradores do Salvador. Afinal, era possível que eles estivessem à espreita entre os escalões superiores da humanidade. Sem mencionar que alguns dos velhos monstros assustadoramente poderosos da Segunda Época ainda estavam vivos e chutando. O Treant High Priest que eles encontraram na cidade de Marlin foi um exemplo perfeito, tendo quase matado Roel com o artefato divino do Salvador. Sabendo disso, Roel não pôde deixar de se perguntar se o coletor havia revelado intencionalmente seu paradeiro. Supondo que o coletor tenha revelado intencionalmente sua localização, sua intenção era atrair o diretor Antônio para uma armadilha para derrubá-lo. Se tivessem sucesso, Roel perderia um de seus mais fortes apoiadores e o mundo humano poderia cair no caos. Isso colocou Roel em um dilema. Conteúdo patrocinado. Capítulo 516.2. Você está indo bem? 2. Conteúdo patrocinado. Por um lado, se o diretor Antônio conseguisse derrubar o coletor, a retaguarda da humanidade estaria em uma posição muito mais estável do que antes. Por outro lado, se isso fosse realmente uma armadilha e Antônio perdesse a vida nela, a humanidade estaria em uma situação desastrosa. A humanidade só tinha tantos transcendentes de nível 1 de origem, e cada um deles tinha seu próprio papel a desempenhar na visão de mundo atual. Santa Eminência João estava estacionado na Santa Capital, onde assumiu a importante tarefa de inspirar a humanidade em seu tempo de dificuldade. O imperador Lucas Akerman do Império Austini não era confiável. O rei Friedrich Cambonite do Night Kingdom Pendor estava atualmente guardando as linhas de frente junto com Wilhelmina. Leighton Sese já estava oficialmente aposentado, mas também desempenhou um papel importante como contraparte do imperador Lucas no Império Austini. No âmbito atual das coisas, Antônio desempenhou o papel de um aplicador da lei dentro da própria humanidade. Ele lidou principalmente com ameaças internas, particularmente cultistas malignos que procuravam espalhar dissonância durante tempos tumultuados. Ele era o único que poderia e iria lutar contra os falens. Roel pensou muito sobre o assunto, mas não conseguiu se decidir. Foi apenas quando Grace terminou de ajudar Charlotte e se aproximou para perguntar se ela poderia ser de alguma ajuda que sua expressão finalmente se acalmou. Prepare um pouco de papel e tinta para mim. Papel e tinta. Conteúdo patrocinado. Sim, vou escrever uma carta. Roel respondeu com um aceno de cabeça. Ele decidiu priorizar a segurança de seus aliados acima de tudo. Ele sabia que esta rara oportunidade de lidar com os falens poderia nunca mais acontecer. Mas ele achou muito enervante como o coletor foi simplesmente encontrado. Por coincidência. Ele poderia estar pensando demais nas coisas, mas o coletor não parecia uma pessoa descuidada. Afinal, o colecionador foi o verdadeiro mentor da guilda dos Connoisseurs bem debaixo do nariz da teocracia por muitos anos. Além disso, Roel se sentia em dívida com Antônio. Este último lhe ofereceu muita ajuda durante seu tempo na academia, inclusive escondendo seu envolvimento na luta com os falens em Marlin Town, sem mencionar que ele trabalhou duro para libertar Astrid ao longo dos anos. Ele não podia permitir que Antônio entrasse neste campo minado para sua própria segurança. Dito isto, Antônio era um soberano humano que viveu por muitos séculos. Ele subiu ao topo de Bronne e saiu vitorioso em muitas guerras. A pura experiência que ele acumulou ao longo de sua vida lhe concedeu uma visão astuta das coisas.
Ele teria sua própria razão para tomar uma determinada decisão. Seria arrogante da parte de Roel impor suas opiniões a Antônio. Diante disso, decidiu anotar os traços da personalidade do colecionador e suas conjecturas sobre a situação e aconselhar Antônio a ter cuidado redobrado. Para ser franco, ele estava simplesmente complementando o conhecimento de Antônio sobre a situação para que este pudesse tomar uma decisão mais informada. Conteúdo patrocinado. Depois de pensar bem, ele pegou um pincel e começou a escrever com pinceladas precisas, mas precisas. Ao estimado diretor Antônio. Localizada mais ao sul, Rosa teve invernos mais quentes e menos neve. A garoa matinal de neve parou ao meio-dia, e o céu clareou rapidamente depois. O sol radiante da tarde estava desprovido de seu calor habitual, mas era edificante. Sentado à janela da sala de estudo, Roel continuou folheando seus documentos enquanto desfrutava do brilho do sol de inverno. A temperatura na sala era confortável, e uma rápida olhada indicou a ele que Charlotte também não estava com frio, então ele decidiu não colocar um cobertor sobre ela. Esse trabalho geralmente era deixado para as empregadas, mas ele havia assumido a responsabilidade, já que as duas eram as únicas na sala de estudo no momento. Roel terminou seu trabalho por enquanto depois de terminar a carta para Antônio, mas Charlotte ainda tinha muitos documentos para examinar, como indicado pela espessura de sua pilha. Contato como sempre, Grace sabia que não havia necessidade de continuar cuidando de Charlotte agora que Roel estava livre, então ela sutilmente se despediu. Isso naturalmente levou à transição de Roel para assistente de Charlotte. Os documentos que Charlotte estava lidando continham informações sigilosas das linhas de frente, mas com a posição de Roel, quase não havia inteligência no mundo que estivesse além de seu direito de acesso. Só que não havia muito em que ele pudesse ajudar além de organizar os documentos. Conteúdo patrocinado. A maioria dos documentos eram pedidos urgentes de recursos das linhas de frente, que se enquadravam no escopo de responsabilidades da Rosa Merchant Confederacy como principal fornecedor de logística. Em circunstâncias normais, os pedidos feitos pelas linhas de frente seriam rapidamente aprovados, pois não havia nada mais perigoso do que privar os soldados da linha de frente de suas necessidades. No entanto, a situação atual era diferente. Os caminhos que levavam à fronteira leste estavam cobertos de neve ou congelados após a chegada do inverno, forçando Rosa a reduzir suas operações logísticas. Isso significava que eles teriam que priorizar os pedidos urgentes e adiar os menos urgentes até a primavera. O problema era que não existia um pedido não urgente na guerra. Todos os exércitos estavam acostumados a rotular todos os pedidos logísticos como urgentes, com os quais Roel, como sucessor de uma casa militar, poderia se identificar. Para um comandante militar, não havia nada mais importante do que a segurança e o bem-estar de seus próprios soldados. As Sorofias entenderam isso também, e foi por isso que fizeram os preparativos para isso. Eles enviaram batedores para a fronteira leste para avaliar as condições de cada exército. Essas informações eram compiladas em relatórios e entregues às Sorofias, onde Charlotte e os outros funcionários administrativos as reuniam e decidiam sobre a prioridade logística. Com relação a isso, Roel só poderia dizer que os mercadores eram muito mais astutos do que os soldados. Em qualquer caso, isso foi uma coisa boa. A Rosa Merchant Confederacy pode ser rica, mas seu dinheiro não apareceu do nada. Era justo que eles administrassem adequadamente seus recursos, para que não fossem à falência pela guerra. Roel conseguiu deduzir aproximadamente a condição na linha de frente enquanto organizava os documentos de Charlotte, embora não esperasse ver um nome familiar em um dos pedidos, Lilian Ackerman. Conteúdo patrocinado. Fazia meio ano desde que Lilian foi para a linha de frente. Ele não recebeu nenhuma informação sobre ela durante esse período, o que o obrigou a ler atentamente o pedido que ela havia enviado. Era um pedido formal para o reabastecimento de suas armas de defesa da fortaleza, e Charlotte havia aprovado o pedido com o mais alto nível de prioridade. Este romance está disponível no Hosted Novel. Francamente falando, Roel ficou surpreso com a aprovação. A relação hostil entre a Rosa Merchant Confederacy e o Austin Empire não era segredo, e Charlotte e Lilian nunca hesitaram em expressar sua antipatia uma pela outra. No entanto, agora que eles estavam lutando lado a lado, Charlotte não enganou Lilian nem um pouco e até aprovou seu pedido com o mais alto nível de prioridade. Ele ficou impressionado com a mente aberta de Charlotte.
Havia muitas pessoas no mundo que pregavam sobre retidão e justiça, mas poucas eram capazes de separar ressentimentos pessoais do trabalho como Charlotte fazia. Roel retirou seu olhar de admiração de Charlotte e voltou sua atenção para o documento. Enquanto ele continuava navegando por ele, seu coração se encheu de reminiscências e anseios. O sênior ainda está bem? Conteúdo patrocinado.